A tecnologia e a internet trouxeram muitas facilidades, e especialmente a possibilidade de estreitar os laços com quem amamos. Uma bênção nestes tempos de distanciamento impostos pela pandemia, não é mesmo? Mas como todos os prós têm seus contras, abriu a porta para o cometimento de toda sorte de crimes, nos obrigando a redobrar cuidados. E em tempos de eleição nem se fala. A disseminação de informações falsas, a clonagem de contas, os perfis fakes para denunciar o oponente e por aí vai. Para aqueles que acreditam que atrás da tela tudo é possível, um alerta. Não é bem assim. Esse período eleitoral, ele traz uma preocupação cada vez maior em relação a justamente a ofensa, a divulgação de dados em relação a outros candidatos de forma criminosa, por assim dizer. Seja injuriando, difamando ou caluniando. Além disso, né, a questão da desinformação, as chamadas fake news, podem provocar também início de procedimentos na Justiça Eleitoral, na Polícia Federal, até mesmo na Polícia Civil. Isso também, a partir de 2019, é tido como uma possibilidade de responsabilização criminal. Embora a investigação de crimes eleitorais esteja a cargo da Polícia Federal, buscar o judiciário dentro das competências que regulamentam os crimes eleitorais é o primeiro passo. Na Delegacia de Polícia Civil, os registros de crimes comuns, que podem estar relacionados com os eleitorais, especialmente crimes contra a honra. Já os crimes cibernéticos, de uma maneira geral, têm crescido em Cachoeira do Sul. Nós temos notado um grande aumento de registro desse tipo de crime, tá? Principalmente agora nesse período de pandemia, com a profusão do uso das redes sociais e de compras online, tá? Cada vez mais nos chega registros envolvendo crimes, fraudes, estelionatos. O mais comum ainda é os crimes contra a honra, tá? Que se utiliza redes sociais, às vezes de forma anônima, para difamar, denegrir a imagem de uma pessoa. Mas, seguidamente, também temos os crimes de fraude e de estelionato. Temos as mais variadas redes sociais são utilizadas principalmente para os crimes contra a honra, né? Tanto o WhatsApp quanto o Facebook, as difamações contra pessoas. Nós temos aí vários vetores que são importantes serem analisados, não só pelos candidatos, mas por quem o apoia, porque a legislação eleitoral é uma das mais avançadas nesse sentido, justamente procurando inibir, além de proibir, naturalmente, todos esses aspectos relativamente à questão dos crimes contra a honra e da denunciação caluniosa para fins eleitorais. E nos crimes contra a honra, naturalmente, surgem esses aspectos relativos aos chamados crimes de ódio. A própria Justiça Eleitoral deve disponibilizar um sistema específico para denúncias. A lógica é que o direcionamento vá pelo Ministério Público Eleitoral, à Justiça Eleitoral, e somente depois a Polícia Judiciária, seja a Polícia Federal, seja a Polícia Civil, onde lhe cabe, atuar nesse sentido. Mesmo que um registro de ocorrência na seara eleitoral seja feito inicialmente na Polícia Civil, quem decide ou não pelo prosseguimento do feito eleitoral é o juiz eleitoral. O mundo é virtual, mas a investigação e as normas são palpáveis e permitem que o dano não permaneça para sempre neste universo virtual, eternizando, portanto, a ofensa ou a injúria uma vez postada na internet. Tem um aspecto extremamente importante aí, Thelma, que é justamente a possibilidade, vamos dizer assim, de retirada deste conteúdo da internet. A própria lei eleitoral, a lei 9.504, não é o Código Eleitoral, é chamada lei eleitoral, prevê lá no seu artigo 57, um dos itens lá, justamente essa possibilidade de retirada de uma informação da internet toda vez que ela ofenda, que ela atinja outro candidato de maneira desonrosa, de maneira inadequada, por assim dizer. Da mesma forma, a própria lei eleitoral, do mesmo artigo 57,
prevê, por exemplo, a suspensão de um conteúdo da internet toda vez que ele desrespeitar a legislação eleitoral. Então, são dois pontos importantes, por isso que eu disse que a legislação eleitoral ela é mais avançada nesse sentido, e nós temos, do lado dessas duas previsões, uma outra previsão que é do Marco Civil da Internet, lá no artigo 18, prevendo justamente a possibilidade de retirada, num sentido geral, de informações do contexto da internet. Todas elas, as três que eu mencionei, são com ordem judicial. E aquele que eventualmente persistir na disseminação da publicação, atenção, é responsabilizado também. Não existe impunidade no contexto da internet, ou seja, provedores de aplicação como esse que nós estamos utilizando, que é o Zoom, o Google, o Facebook, o WhatsApp, Twitter, etc., eles têm a possibilidade de informar não só dados cadastrais, mas de onde as pessoas estão acessando. Isso nos auxilia, em termos de polícia judiciária, na investigação da origem do delito, né? Até porque o delito já está formatado através daquela postagem. O que a polícia judiciária precisa fazer é justamente procurar identificar de onde está partindo aquele acesso indevido, aquele acesso malicioso, né? Por isso também existem aquelas possibilidades que eu mencionei antes de retirada e suspensão de conteúdo, que eu chamo propriamente de possibilidades normativas de redução de dano cibernético. Repassar esse dado que foi retirado print ou salvo a foto, ou enfim, a informação retida, também configura crime? Também configura, não só quem faz a primeira publicação, mas quem compartilha isso está incorrendo no mesmo delito. Dependendo do contexto, até uma curtida pode ser avaliada nesse aspecto. E para quem ainda não sabe como agir em caso de ataque à honra por meios cibernéticos, aí vai o caminho. A pessoa foi vítima de alguma circunstância na internet. Ela vai, em primeiro lugar, preservar aqueles dados, ou seja, o link, dar o print, registrar uma ata notarial, se for o caso, comunicar, se for relativamente à questão eleitoral, comunicar à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa ou não, né, no caso, requisitar a instauração de um procedimento policial. Pode ser feito, sim, um registro de ocorrência previamente, nesse sentido, para iniciar a investigação criminal. No caso da finalidade eleitoral, tem de haver o aval da Justiça Eleitoral.